Sou professora da Estratego, e isso também me orgulha muito, porque é uma faculdade que prima pela excelência dos serviços prestados aos alunos, então fazer parte dessa equipe, para mim, só vem somar ao meu currículo. Obrigada, professora. Professora Flávia. Boa noite a todos. Para mim também é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, uma honra estar aqui para tratar de assunto tão relevante. Para quem não me conhece, eu sou delegada de polícia há 17 anos. Ano que vem eu completo a maioridade na Polícia Civil, e além de passar por diversas cidades do interior e por muitas unidades policiais dos temas mais variados possíveis, mas mais relacionado ao tema em questão que a gente vai tratar aqui hoje, eu já fui delegada lotada na Delegacia de Atendimento à Mulher, de combate à violência contra a mulher. Também trabalhei na Delegacia de Combate aos Crimes praticados contra a criança e adolescente, em Ananindeua, e também fui diretora da DAV, a Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, que é quem chefia, na verdade, todas as DEANs e todas as unidades especializadas de atendimento a vulnerável, durante um ano. Atualmente, eu estou na Associação dos Delegados, de Polícia. Estou lá há um ano, tenho mais 2 anos de mandato, nesse tempo a gente fica afastado. E é um prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite, tenho uma simpatia muito grande pelo projeto pedagógico da faculdade, e que tem convênio conosco lá na associação. E é um prazer muito grande estar aqui, espero poder colaborar com o debate num assunto tão relevante. Bom, eu penso que a primeira situação importante é a mulher se reconhecer como sendo vítima de violência doméstica, porque às vezes a mulher está vivendo uma relação abusiva e ela não consegue entender que aquilo é violência doméstica. Por exemplo, um ciúme excessivo, às vezes ela pensa que é porque é um excesso de amor, quando na verdade não é, ela está sendo cada vez mais tolhida. Eu penso que é um grande desafio isso. O outro também, no caso já do homicídio, a vítima, às vezes que eu vi, que tratei de perto situações em que acabou acontecendo o homicídio, a vítima se aproximou do agressor porque eu penso que ela acha que ele não vai praticar o ato máximo. Por quê? E ele vai. Claro que já vimos casos em que o ex-marido ou o marido que não aceita a separação vai atrás da mulher no trabalho dela, mas muitas vezes a mulher espontaneamente aceita se encontrar porque ele diz que quer pedir desculpas, ele diz que quer devolver um bem, enfim, ele age de um subterfúgio que faz com que a mulher aceite se aproximar dele. Inclusive, temos um caso famosíssimo em Castanhal, que era um policial militar, matou a ex-namorada na frente de mais de 1.000 pessoas. Ela aceitou se encontrar com ele porque achou que o local era uma feira, estava com tanta gente que ele não faria isso, mas não, quando está numa situação que o homem já decidiu que ele vai exterminar aquela vida, porque ele não aceita a presença daquela mulher mais, que não quer mais ficar com ele vai fazer. Então, eu acho que é um desafio, às vezes, para a justiça entender que está prestes a acontecer e dar essa proteção devida com a prisão, e, às vezes, para a própria mulher, porque é o pai do filho dela, é o homem que conviveu tantos anos com ela, que ela, no fundo, não acredita que vai chegar a esse momento. Então, é muito importante conversar com uma psicóloga, com alguém que tenha uma capacidade maior de visualização, até com uma amiga de fora que possa entender melhor o problema, acho que seria um caminho. O que é que a senhora acha, delegada? Eu acho que realmente a parte mais difícil é onde você se reconhece como vítima de uma situação doentia. Na verdade, normalmente as mulheres que são vítimas de violência doméstica se envolvem também num ciclo de violência, em que você tem uma fase em que esse homem é extremamente carinhoso, e aí depois disso que é a lua de mel, depois vem
começam os estranhamentos por ciúme ou por algum motivo, e posteriormente há uma agressão, às vezes não se inicia por uma agressão física, se inicia por uma agressão verbal, um tipo de violência psicológica, e isso vai evoluindo. Mas logo depois tem o perdão, e aí volta aquilo de novo. E isso é poderosíssimo no psicológico da mulher, porque ela sempre acredita que ele vai melhorar, que vai ter chance que ele vai melhorar. Então, quando você reconhecer que você está dentro de um ciclo desse de violência, às vezes traz vergonha. Então, o pedir ajuda é muito importante, saber que você não está sozinha, que existem órgãos de proteção, que existem caminhos que você pode procurar para que você possa obter ajuda. Então, às vezes, assim, a vergonha de estar passando por isso, a dificuldade, às vezes, de saber como funcionam os órgãos, às vezes a pessoa se depara, até pela simplicidade, pela humildade, não querendo dizer aqui que somente mulheres simples e humildes são vítimas de violência doméstica, porque não são. A gente vê diariamente na imprensa casos de pessoas mais abastadas e famosas que também passam por isso. Mas, enfim, essa distância entre a violência e a proteção estatal a essa mulher, o desafio a essa proteção estatal, esse intervalo é um intervalo que precisa hoje ser abreviado para que vidas sejam salvas. Ainda é um intervalo, apesar dos esforços dos órgãos, ainda é um intervalo muito longo entre o início de uma violência doméstica e a efetiva ação do Estado. Tanto às vezes eu percebo assim que parece que os órgãos são muito receptivos, a gente espera a mulher buscar, denunciar, e talvez seja um passo para o futuro a gente começar, os órgãos começarem a levar o atendimento até locais em que mais mulheres possam se reconhecer em exemplos de outras mulheres e que esse atendimento seja mais breve para salvar mais vidas. Bom, quando eu entrei na polícia há 17 anos atrás, a Lei Maria da Penha estava inaugurando o cenário jurídico do país. E uma lei muito debatida, até pela história da sua construção, muito questionada em alguns institutos. E assim, na primeira versão da lei, existiam as medidas protetivas, mas existiam bem menos instrumentos para efetivar essas medidas protetivas do que existem hoje. Por exemplo, não existia o crime de violação de medida protetiva. Então, o que acontecia? Era pedida a medida protetiva, era deferida, e o agressor não cumpria, e a única sanção que havia era a possibilidade de decretação de prisão preventiva. E isso foi sendo debatido no meio jurídico, aplicação em delegacia, aplicação pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, isso foi sendo debatido. Então, todas as falhas das legislações, elas, via de regra, são aprimoradas com esse debate nas universidades e através do meio jurídico e até mesmo nas decisões judiciais, e acaba que isso se reflete no legislativo e as legislações são alteradas. Então, o crime foi o único crime previsto especificamente na Lei Maria da Penha, então lá tem um tipo penal específico, que é a violação da medida protetiva. Então, hoje, um agressor pode ser preso em flagrante pela violação da medida protetiva. Porque eu, diversas vezes, em plantão em delegacia, antes dessa alteração, via o agressor chegar porque se aproximou da ofendida, só que ele se aproximou e não ameaçou, não agrediu, não invadiu o domicílio, então não havia nenhuma outra tipificação penal, e a gente tinha que ver ele sair pela porta da delegacia e correndo risco, inclusive, de assassinar essa mulher logo em seguida. Então, foi algo que não foi pensado no início, isso foi alterado, diversas outras alterações aconteceram. Recentemente, a gente teve alteração do Código Penal, alteração do feminicídio, em que, agora, ano passado, a legislação também o crime especificamente sofreu algumas alterações importantes. Eu acho que hoje é o crime com maior pena prevista no Código Penal. Isso acho que demonstra a seriedade com que o sistema de justiça inteiro brasileiro encara a violência doméstica. É claro que sempre haverá coisas a serem melhoradas, sempre tem caminhos a seguir, problemas novos que são descobertos, mas ainda é um desafio,
você levar a proteção estatal até uma mulher vítima de violência e garantir efetivamente o cumprimento. Exemplificando, recentemente, me falha a memória agora qual foi o estado, mas uma repórter, uma jornalista, estava sendo vítima de violência doméstica, e ela foi até a unidade policial, foi feito o pedido de medida protetiva, no prazo legal, ela rejeitou o abrigamento, que foi ofertado, que é obrigado por lei, e antes que a medida protetiva fosse deferida, ela foi assassinada. E aí suscita aqueles debates, né? Quem teve culpa? Teve culpa quem assassinou. Mas do lado do combate e da prevenção, a gente precisa analisar a efetividade das medidas. É óbvio que se tivesse sido deferida a medida protetiva antes, ele teria provavelmente assassinado da mesma forma. Mas entre o deferimento da medida protetiva e a garantia da integridade física e a segurança da mulher, até pela quantidade de violência e pelo aparato estatal policial pequeno, ainda é um desafio você sair da legislação e garantir essa proteção na prática. Ainda é um desafio que eu acho que precisa ser aprimorado. No seguinte sentido que realmente eu acho que a lei avançou muito com as discussões, com a prática. Logo no início da lei, a mulher tinha que ratificar a representação contra o agressor. Nenhuma ratificava, todas voltavam atrás. Aí depois passou os crimes de lesão corporal, ainda que leves, passaram a ser de ação pública incondicionada. Exato. Mas o de ameaça continua ainda dependendo de representação. Agora, no passado, né, doutora, veio a modificação que também a ameaça passou a ser um crime de ação pública incondicionada. Então, não depende da vítima representar ou não, porque já o Ministério Público pode entrar com a ação penal. Então, são avanços. Agora, um problema que tem muita dificuldade, no caso, por exemplo, de homicídio, de feminicídio, melhor dizendo, é a proteção às crianças. Também. Né? Porque muitas deixam crianças. Então, tem sido debates nos ministérios públicos, porque agora o olhar do Ministério Público, não de agora, mas já de algum tempo, passou para a vítima, né? Para as vítimas, e não só a vítima direta, mas as vítimas indiretas, que são os filhos, que são os pais, que são, enfim, as pessoas que ficam após, né, o feminicídio, como resolver o problema daquelas crianças que ficaram. E a gente vê que, às vezes, elas acabam ficando com o próprio agressor, né, convivendo. Então, são situações que ainda vão merecer um grande empenho nosso, né, debates, e do Estado e da sociedade, né, porque o Estado sozinho não dá conta, mas nós, sociedade, podemos sim fazer muitas coisas. Eu acho que nós, sociedade, uma coisa que nós devemos, não só podemos, como devemos, é nossa obrigação, é não ter preconceito contra a mulher vítima de violência doméstica se ela decide voltar ao relacionamento com o agressor. Isso aí é uma decisão dela, ela que vai aferir. Por mais, se eu tiver que ajudar uma mulher 20 vezes que ela foi vítima, e 20 vezes ela entender que o melhor para ela é retornar aquela, por mais que eu, Ana Maria, eu promotora, eu professora, eu mulher, não aceite, mas eu tenho que respeitar a autonomia daquela mulher e não entender que ela deixa de ser vítima para ela ser a culpada do que acontece com ela. Então, eu acho que cabe a nós tentar sempre o acolhimento, sempre a compreensão e sempre a proteção. Eu acho que o primeiro passo quem tem que falar é a delegada, porque o primeiro, não que não possa ir no Ministério Público, não que não possa, e muitas vão, mas, em regra, o primeiro momento é lá na polícia. O primeiro passo sempre é procurar a delegacia mais próxima. Não há uma necessidade legal de você procurar uma unidade especializada.
mas eu preciso dizer que numa unidade especializada você vai ter um atendimento especializado, portanto, um atendimento mais adequado. Então, assim, não existe atribuição exclusiva na Polícia Civil. A única atribuição exclusiva que existe é no atendimento com adolescente infrator por força do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, em tese, todos os demais delitos, eles têm que ser atendidos por todas as unidades. E como é uma situação de atendimento, não de combate ao crime, mas de atendimento à mulher, a porta onde ela entrar, ela tem o direito de ser atendida, e atendida bem. Mas a gente sempre recomenda que, se houver uma unidade especializada na cidade onde a mulher esteja, aqui em Belém nós temos Delegacia da Mulher em Belém, e temos em Ananindeua, que atende Ananindeua e Marituba, e tem nas sedes de todas as superintendências do Estado. Não só na sede, como em alguns outros municípios também. Na verdade, é um atendimento que tem se expandido bastante, tanto o atendimento à mulher, como o atendimento à violência sexual contra a criança e adolescente, que geralmente funcionam no mesmo espaço, o atendimento à mulher e esse atendimento na Polícia Civil, a DEAN e DEACA, que a gente chama. Então, o primeiro passo é realmente procurar uma delegacia de polícia, buscar orientação, fazer a denúncia. Se você estiver numa situação de violência iminente, não vá para a delegacia, acione o atendimento de emergência, porque o atendimento de emergência ele não é dado pela Polícia Civil, ele é dado pela Polícia Militar, que também possui, não estão presentes aqui hoje, porque são diversos atores que atuam no combate à violência contra a mulher. Mas a Polícia Militar também tem grupamentos específicos, tem a Patrulha Maria da Penha, e, em tese, tem também treinamento para esse tipo de atendimento. Então, se você está vivendo a agressão naquele momento, você precisa acionar o 190 para que a viatura vá até o local para te dar aquele apoio imediato e efetuar a prisão em flagrante. Mas, em caso de não ocorrência do flagrante, procurar a delegacia mais próxima, perguntar a respeito dos seus direitos, se informar a respeito de quais medidas protetivas você tem direito, porque são muitas não se aplicam ao seu caso. Às vezes você acha que não vai resolver, porque, eu vou denunciar ele, mas ele é policial, ele tem porte de arma, então ele vai fazer e a lei prevê a suspensão do porte de arma, retirada da arma desse policial enquanto ele estiver respondendo. Muitas mulheres não sabem que, mas eu dependo desse homem. A mão que bate, às vezes, é a mesma que alimenta, né? Então, ele é o provedor. Então, se eu denunciá-lo, como que vai ficar a minha manutenção? E a lei também prevê o pedido conjugado de pensão alimentícia como medida protetiva. Não é fácil ser concedida, precisa comprovação de algumas coisas, tá? Alguns documentos, mas é possível você solicitar. Enfim, se informar a respeito disso, procurar primeiro uma delegacia, mas não é somente a delegacia que faz esse atendimento, e a delegacia só faz esse atendimento inicial. Posteriormente é encaminhado ao Poder Judiciário, onde que vai realmente acontecer a efetivação, a continuidade dessas medidas, porque não é só denunciar. Se fosse só denunciar, era mais fácil. Não é, você precisa manter até o final para que haja a efetivação desse atendimento e a conclusão para que, ao final, essa pessoa seja sentenciada e essas medidas sejam confirmadas. E aí já é com a doutora. Como nosso público aqui, a maioria são estudantes de direito, né? Só para continuar, depois do atendimento na polícia, que é feito as medidas protetivas e também o inquérito policial, né? São duas coisas, inclusive agora já tem a decisão que a medida não depende do inquérito, pode haver medida protetiva até sem haver o crime, se houver necessidade. Então, pode acontecer de a mulher obter uma medida protetiva contra o agressor e não ter a correlação a um crime. E aí não teria o inquérito. Mas, normalmente, tem os dois. E aí... Somente casos de violência psicológica, né? Psicológica, pois é, por exemplo, que normalmente, quando se fala em violência, a gente pensa que vai ligar sempre a algum crime, mas a lei trouxe essa possibilidade, né, que é para ficar assim, bem abrangente, que pode sim ter a medida protetiva, independentemente da situação criminal. E lá na situação do Ministério Público, aí já se vai ter o oferecimento da denúncia e iniciar a ação penal. Como eu disse antes, a questão da ação pública incondicionada, ela veio dar uma proteção para a mulher, porque
quando ela precisava ratificar que realmente representava contra o agressor, ela não conseguia, e aí já parava naquele momento a ação penal. Hoje em dia, não, ela prossegue. Agora, a mulher vítima de violência doméstica, ela tem que comparecer em juízo, porque ela é a principal prova do fato, é a palavra dela vai contar. Claro que o delegado já fotografou, claro que o delegado já pediu uma perícia, claro que já tem um laudo, mas a presença da vítima é insubstituível numa ação desse tipo. Então, ela tem sim que continuar. E, às vezes, isso aí é um problema, porque ela tem dificuldade, né, de ir ao local. As vítimas que mais têm dificuldade, assim, na minha avaliação, são aquelas que são vítimas de crimes sexuais. Aí elas têm muita dificuldade, porque não querem reviver aquele momento, porque é uma revitimização. Em relação aos crimes sexuais, inclusive, eu estou como presidente da ANPEB, mas eu não me afastei, eu sou promotora criminal de Coraci, e agora nós tivemos uma situação de estupro de vulnerável, que a acusação era, mas não era no âmbito doméstico, mas era envolvendo uma mulher, né, vítima, e ela se disse que estava numa embriaguez completa quando aconteceu o evento. E, olha só, a mulher vítima de estupro, ela infelizmente tem uma obrigação de ir logo na polícia. Por quê? Porque a perícia vai depender de não ter passado tanto tempo. A palavra dela contra a palavra Isso. do agressor. E olha, se você alega que estava numa embriaguez ao ponto que você não podia resistir, ou não tinha como lutar, não tinha como, de alguma forma, evitar, vai precisar ter um laudo, porque isso é exigido. As provas técnicas, elas são exigidas. E aí, se você deixa passar um dia, 2, a polícia até vai te mandar fazer o exame, mas não vai ter um laudo que vai comprovar, que vai corroborar a sua palavra. Então, a mesma coisa, a própria questão do estupro, né? Se não tiver um exame dentro de um certo tempo, seria o quê? No máximo uns 3 dias, doutora? Ainda... Depende muito das condições. Das condições, às vezes, né? No intervalo de tempo, às vezes até no intervalo de tempo menor, se houver uma asepsia de alguma forma, já dificulta a perícia. Então, assim, às vezes é difícil você explicar para uma mulher que ela não pode se lavar, que ela não pode tomar banho, e que ela tem que, de forma mais imediata possível, fazer a perícia. Hoje, aqui em Belém, nós temos o atendimento integrado, quando tem violência sexual, principalmente se tratar de criança e adolescente. Então, no próprio atendimento do Parapaz, tem o atendimento policial, e nesse atendimento policial também tem o atendimento médico para profilaxia. Mas, assim, 24 horas é o ideal, 48 horas às vezes você ainda consegue coletar alguma coisa, a partir de 48 horas já é bem mais difícil. Agora depende muito da situação, né? Porque às vezes, se o homem usa preservativo, por exemplo, já aí você vai para ver se ficou alguma coisa em unha, de DNA de unha, mas então, quanto mais rápido procurar, mais efetivo vai ser a prova. Não é que mulheres que já passaram esse prazo não devam procurar, mas, assim, a gente precisa dizer isso porque as pessoas saibam que depois o trabalho do Ministério Público de provar, porque qualquer pessoa suspeita, ela não é condenada, ela ainda é suspeita. E qualquer um de nós pode ser suspeito de qualquer tipo de crime. É por isso que existe garantia a todos os suspeitos. Então, para que alguém seja condenado, é preciso que se prove, né? Então, o trabalho do Ministério Público é muito difícil quando a gente não consegue encaminhar provas materiais. Há consideração muito da palavra da vítima, mas não é sempre que essa prova ela é suficiente. Então, a prova material ela é muito necessária. E fica o alerta, né? Que as mulheres que passam por essa situação não sintam vergonha e procurem de imediato o atendimento. Pois é isso. Então, quando eu me deparei desse caso agora recentemente, que a pessoa demorou a procurar, até foram feitos os exames e os laudos, mas eles já saíram inconclusivos pelo tempo que foi. Mas nem por isso ela passou por atendimento, exames para verificar eventual
se contraiu alguma doença sexualmente transmitida. Isso, de qualquer forma, a própria delegacia já encaminha para toda essa parte, é importante. Olha, a impunidade, ela é um problema, ela é terrível. Eu, por exemplo, como promotora de justiça, eu não aceito ouvir dizer que a gente não tem que se focar na punição do criminoso, porque eu acho que nós temos que nos focar na defesa da vítima, dos filhos da vítima, mas na punição do criminoso é necessário punir o criminoso. A punição do delito, ela é educativa, inclusive para outros que venham. Então, é sim um problema, porque às vezes a família fica com pena do agressor, leva com que a mulher não queira continuar uma ação, não compareça em juízo, porque acha que ele não deve ser punido, porque já passou. Não, eu absolutamente advogo que a punição ela é necessária. Existiu o crime, tem que existir, foi provado, ele teve direito à ampla defesa, contraditório, todas as garantias que a Constituição prevê para os acusados em geral. Ele vai merecer e ele vai ter. Agora, estando provado que o crime foi praticado, ele merece, ele tem que ser punido. Eu acho que é um problema não punir criminoso. Acho que não é à toa que a cada dia a gente vê mais aumentar o número de linchamentos. Por quê? Porque a punição dos criminosos gera na sociedade o sentimento de justiça. A justiça é uma substituição à vingança. Então, quando a justiça não é feita, quando não tem aquela punição, ou quando as pessoas não acreditam que os órgãos do sistema de justiça são capazes de levar aquele agressor à punição adequada, acontecem essas situações que a gente vê diariamente aí na imprensa, na televisão. Então, é muito importante garantir que os agressores de todos os crimes, mas a violência contra a mulher, ela é assim, muito preconceito de se achar que o agressor de mulheres não é um criminoso. Como se diz no ambiental também. Não, eu não sou criminoso. Mas o crime ambiental é um crime. O crime contra o consumidor é um crime. Então, existem alguns crimes que são mais odiosos. Há um preconceito contra a vítima de violência doméstica e há uma tendência da sociedade em passar a mão na cabeça do agressor, a não ser quando chega no estágio extremo da violência. E ainda há quem julgue. Mas ela gostava de apanhar porque continuou com ele apanhando. Então, na mulher, a impunidade, somada a todos esses fatores, ainda gera uma situação ainda mais de encolhimento, de desencorajamento de procurar e de denunciar. Recentemente, ano passado, foi aprovada uma legislação para a criação do cadastro de pedófilos, né? de condenados por crimes sexuais. Então, acho que talvez fica a sugestão, se alguém tiver aí algum contato com deputados, de que seria importante criar também um cadastro nacional de pessoas condenadas por violência doméstica e familiar contra a mulher, para que todas as outras mulheres pudessem consultar antes de se relacionar com qualquer pessoa. Eu já faço isso há um bom tempo, agora não, porque eu já estou casada, mas eu fazia e sempre orientei meus alunos, consultem no Jus Brasil, dá uma consultada no Jus Brasil, mas acho que daria aí uma forcinha para o combate à impunidade, porque às vezes um agressor já agrediu 3, 4 mulheres diferentes e ainda se está aguardando uma resposta do Poder Judiciário. E às vezes você fazendo uma consultazinha ali no Jus Brasil, você se tira de um problema muito sério para o futuro. Professora, tem duas situações que eu quero pontuar aqui. Uma é quando o agressor é um tio, às vezes até avô, né? Avô, é o pai, e toda a família protege, não quer que haja a denúncia. Eu tinha uma situação que eu tinha uma assessora que o tio dela chegava embriagado e batia nela, batia nas irmãs, batia na mãe.
E eu disse, aí eu falei sério, eu disse, chega lá na tua casa hoje e diz que a próxima vez que tu chegares aqui, contando que tu foste vítima desse homem, eu vou tomar as providências. Avisa lá para tua mãe, avisa para tua avó, avisa para todos, não sei consequências familiares que vão existir, mas eu não vou mais permitir. Disse ela que nunca mais, porque ela deu o recado que eu ia chegar lá nessa casa. Então, foi passado o recado que não ia ficar sem providência, porque às vezes a própria família não aceita que tome providência contra aquele agressor, né? Muito grave. Quando é, ainda mais quando é um avô, por exemplo, avô estuprador, é um sofrimento, porque toda a família fica contra a menina, a criança que foi abusada, porque ela não pode relatar. Se teu avô for preso, a culpa é tua. Várias já me falaram, doutora, se ele for preso, a culpa vai ser minha, então não posso falar. Tudo isso tem que ser verificado, né, na situação de violência contra a mulher. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. É enaltecedor ver duas mulheres falarem assim sobre a Lei Maria da Penha. Estava aqui em casa, lavando louça, fazendo as atividades domésticas e, ao mesmo tempo, assistindo vocês, depois de um dia árduo de trabalho. Então, para mim, é gratificante. Assim, vocês não têm dimensão do quanto eu fico extasiada de ver vocês aí. E a minha pergunta é porque, diante do crescente debate sobre o uso indevido das medidas protetivas para a Lei Maria da Penha, né, que a gente sabe que, infelizmente, algumas mulheres estão utilizando, seja por vingança, interesse pessoal, ou um prejuízo de terceiro, e isso acaba prejudicando o ideal motivo da lei, né? O ideal interesse na questão das medidas protetivas. Eu gostaria de saber como o sistema de justiça pode evitar esses abusos sem comprometer a proteção das vítimas reais. Isso, Amanda, esqueci de me apresentar, sou Amanda Alves, aluna da Estratégua. Muito obrigada e boa noite. Não possui dados estatísticos oficiais especificamente sobre isso para poder, acho que seria até um bom tema lá para o pessoal do mestrado em segurança pública fazer uma pesquisa sobre isso, sobre a questão da utilização do sistema de justiça de forma indevida. E aí acho que a gente precisa esclarecer algumas coisas. Primeiro, não é o delegado de polícia ou a delegada de polícia que solicita as medidas protetivas. O delegado de polícia, ele encaminha as medidas protetivas, mas é uma solicitação da própria vítima, ela escolhe as medidas e não tem como a delegada de polícia que está fazendo o atendimento dizer, eu não vou solicitar. Se ela está se declarando vítima de um delito e ela está dizendo que ela precisa dessa proteção, pensa, eu vou dizer não, acontece alguma coisa, de quem é a responsabilidade? Minha. Mas, via de regra, na prática, no trabalho, há uma orientação para medidas protetivas mais relacionadas à proteção física, quando não se percebe uma gravidade muito grande ou quando se percebe que há um direcionamento para outras coisas ou interesses mais patrimoniais. Então, se uma mulher chega na delegacia e ela diz que ela está sendo vítima de ameaça, você não vai pedir uma posse de um bem com base em uma ameaça. A gente geralmente orienta a ser solicitado o afastamento, tantos metros da pessoa, não frequentar o trabalho da pessoa, e assim vai. É preciso dizer que, geralmente, o que a gente vê como resposta das medidas protetivas que volta, a doutora pode até falar melhor, mas depois que volta da vara de violência doméstica, eu, pelo menos, percebo um cuidado muito grande com relação ao deferimento de medida protetiva. Essas medidas, como um mero afastamento, proibição de vir aqui na porta do seu trabalho, é uma medida muito fácil de ser deferida e que precisa de uma comprovação muito mínima. Por quê? Porque o que o agressor vai perder em ser impedido de chegar perto de você? Nada. Se ele não pretende fazer nada contra você, ele não está perdendo nada. Agora, quando se fala em restrição de direitos,
há sempre uma necessidade de uma comprovação maior, como a suspensão do porte de arma, por exemplo. Uma comprovação maior. A suspensão de visita dos filhos ou de guarda dos filhos. Tudo isso há uma necessidade de comprovação maior. E às vezes a mulher, inclusive, não entende muito isso. Quando ela chega na delegacia, que a gente diz, olha, tem alguém que possa testemunhar? Tem alguém que possa falar? Você gravou de alguma forma? Não é que nós não estamos acreditando na palavra dela, mas que há uma necessidade de comprovação. É claro que existem, sim, muitas pessoas que fazem isso, até pela celeridade da medida protetiva e da morosidade das medidas cíveis equivalentes, ou seja, quando não há a violência. Então, você pedir, por exemplo, uma reintegração de posse é demorado, e já como medida protetiva, geralmente em 24 horas tem um deferimento. Então, quando você entra com um pedido de guarda da criança, demora para ter um estudo social, e aí quando você relata a violência, há uma avaliação da medida protetiva em 24 horas. Mas eu percebo muito esse cuidado. Estava atendendo, inclusive, um delegado que estava com uma demanda na corregedoria, em que não foi instaurado inquérito policial, por exemplo, de uma pessoa, inclusive abastada, que estava denunciando a ex-companheira do falecido pai por violência doméstica. Aí você vê que, na verdade, o pano de fundo é a briga pela casa no Greenville. Então, não foi instaurado inquérito, foi solicitada medida protetiva, o MP do parecer contrário, a justiça negou e foi arquivado, não foi instaurado inquérito, a pessoa ainda foi denunciar na corregedoria o delegado por não ter instaurado inquérito. E aí foi quando eu tomei conhecimento, porque a gente foi fornecer advogado. Então, eu percebo assim que ainda há muito isso, mas há um cuidado cada vez maior. O problema é justamente a palavra da vítima, das vítimas reais, se tornarem cada vez mais fragilizadas na ausência de outras provas. Isso é realmente um fato que acontece. De fato, quando faz um uso abusivo de uma medida que é de proteção para quem realmente precisa, e começa a acontecer de pessoas quererem se aproveitar, por exemplo, para retirar um homem de dentro da casa, porque ela não quer mais aquele marido, mas não aconteceu agressão, por meio de uma medida protetiva, ela consegue que rapidamente ele seja retirado. Aí, nesse caso, infelizmente, ele vai ter que correr atrás dos direitos dele, porque não é faça-se a priori você saber se é verdade ou não. A priori, a mulher está falando, mas vai depender de provas, sim, não pode ser só a palavra dela, né? E, como a doutora disse, cada vez mais os juízes, as juízas, o Ministério Público tem mais cuidado também nessa proteção que vai afetar de uma forma grave também outros direitos, em especial das próprias crianças, né? Eu, inclusive, indiciei mulheres quando eu trabalhava. É a orientação atual que a DEAN não faz esse indiciamento, mas retira a cópia dos autos e encaminha para a seccional de polícia para ser instaurado um procedimento por denunciação caluniosa, por falsa comunicação de crime. Então, e isso não é muito raro, dependendo do tipo de situação, acaba acontecendo, porque uma coisa é a não comprovação da violência, outra coisa é a comprovação de que houve uma comunicação falsa, de que a violência não ocorreu e que aquilo foi gerado para poder prejudicar o homem. Então, isso é um fato criminoso praticado pela mulher, e quando acontecer com o homem, ele tem que ter paciência, calma, e utilizar também o sistema de justiça para poder se defender e reverter legalmente essa situação, porque há mecanismos jurídicos e legais dentro do sistema para que isso aconteça. E também é importante entender o seguinte, que aquela medida protetiva que retira o homem do lar, o agressor do lar, e deixa a mulher, ela não é partilha de bens. Provisória, né? Ela é aquela situação é provisória. Então, é lógico que o homem que se viu retirado, que não está tendo acesso à casa dele, aos bens que ele construiu, ele vai ter que construir um advogado e lutar pela parte que ele entende que lhe toca, né? Porque não é por essa via que se vai fazer a partilha de bens. Se bem que é possível, mediante um acordo, enfim. Mas, assim, só dessa forma... Não, eu estou com medida protetiva e aqui todos esses bens passaram a ser meus. Não é isso
que acontece. Na prática, pode até acontecer se o outro não for atrás dos direitos dele, mas não é para ser assim, dessa forma. Vou chamar aqui o Nilson Fernandes, que é o próximo que está com a mão levantada. Por favor, Nilson. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Nilson Fernandes, da Faculdade de Estratégia. Eu queria uma dúvida. Aconteceu um fato com uma prima minha, o qual ela tem a medida protetiva, ela voltou com o agressor e agora ele voltou a agressão com ela. E nesse caso, a medida protetiva dela ainda permanece valendo, ela tem que fazer uma nova denúncia. Por sorte, o agressor foi na casa dela à noite, ela não estava, foi dormir para uma outra casa, ele cortou todo o colchão dela, retalhou todo o colchão. Neste caso, a medida protetiva, essa que ela tinha, né, que ela tem ainda é válida ou tem que recorrer para uma nova medida protetiva? Isso aqui a delegada já até falou antes, ele quebrou uma medida protetiva, então só de quebrar ele já está cometendo um crime, porque se ela tinha uma medida protetiva, o homem, isso aí já, eu mando o recado se tiver, os homens, inclusive um fez a pergunta, outros assistindo, se houver uma situação de medida protetiva e depois disso houver o entendimento para retornar ao relacionamento, tem que resolver o problema da medida protetiva, porque ela está em vigor, e ele pode, sim, ser preso em flagrante por quebra da medida protetiva. Agora, nessa situação específica, ela vai ter, já que ela voltou com ele, né, e pelo que eu estou entendendo, ela vai ter que procurar novamente, e como eu disse antes, se ela procurar novamente, depois mais uma vez, 20 vezes, ela será sempre atendida e vai sempre merecer toda a atenção da Delegacia de Polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, porque uma das formas de combate à violência contra a mulher é justamente a gente não ter esse preconceito de que ela, porque voltou, então ela merece aquilo que está passando. Não, ela não merece, ela nunca vai merecer, o homem sempre que faz isso é o agressor e é ele que tem que ser punido. O que talvez esteja gerando alguma confusão é que se entende que quando a mulher procura o contato com o agressor, não configuraria a violação da medida protetiva. Mas quando se diz isso, está falando daquela situação em que eu sou vítima de violência doméstica, tenho a medida protetiva, aí eu mando uma mensagem para o agressor, olha, vem aqui que eu preciso falar com você. Nessa situação, como você deu origem ao contato, desde que não tenha nenhum outro tipo de fato, nenhum outro fato criminoso, via de regra não configura a violação da medida protetiva, porque você gerou aquele contato. A gente orienta todos os homens a não irem, mas a gente sabe que na prática acaba acontecendo. Mas isso é diferente de você voltar ao relacionamento e a pessoa voltar a praticar a agressão. A medida protetiva, ela continua vigente, Nesse caso, o mais adequado é você orientar sua prima, sempre é uma prima, né? Uma amiga, alguém distante, né? Orientar sua prima a procurar a delegacia mais próxima, fazer o registro da violação da medida protetiva, e se ele queimou ou picotou o colchão dela, que foi isso que eu entendi, há um novo ato de violência. No caso aí, além da punição pelos novos crimes, provavelmente quando já tem medida protetiva e está sendo violada, é feita a solicitação de prisão preventiva. E é rápido a decretação. Eu digo para vocês que uma das coisas que funcionam é esse sistema. É rápido a decretação da prisão. E aí, com o mandado de prisão, fica em aberto no sistema, não demora muito, a polícia militar acha. E é muito importante que ela saiba que, diz que ele foi até a casa e ela não estava lá, mas se ela tivesse, ela deve acionar o serviço de emergência do 190, e quando chegar, informar que há uma medida protetiva deferida, porque nesse caso ele é autuado em flagrante pela violação da medida protetiva. Tá bom, obrigado. Natália Monteiro, ela pergunta assim: a ressocialização dos agressores é uma estratégia para combater a violência doméstica de maneira eficaz? E existem políticas públicas voltadas para esse processo de reeducação e reintegração social dos agressores?
Sim, com certeza. Quando eu trabalhei numa promotoria de violência doméstica, de combate à violência doméstica, em Coraci, e junto com o juiz, doutor Raimundo Santana, que hoje está na capital, está até na corregedoria, por sinal, nós fizemos uma pesquisa, vamos ver o que acontece com as mulheres que são atendidas aqui na vara a partir do inquérito policial, do boletim de ocorrência. E, claro que foi uma pesquisa pequena, só numa vara, só limitadíssima, mas, naquela realidade, em torno de 90% houve a solução do problema a partir do BO. A partir do momento que houve o boletim de ocorrência, que houve a atuação da polícia, que saiu a medida protetiva, ou houve afastamento, o agressor se conformou e seguiu a vida dele, ou retornou ao relacionamento, já não mais com o abuso. Então, houve uma ressocialização. Agora, em relação a programas que realmente estão em vigor, a Defensoria Pública tem um programa voltado para o homem agressor, justamente para tratá-lo, porque às vezes ele também está doente. A agressão ela pode ser verificada como uma expressão de algo que com certeza não está bem dentro do seu psicológico, porque não é normal você sair agredindo as pessoas, né? E principalmente dentro de casa. Então, a Defensoria Pública tem sim um belo programa que é voltado para os homens que são agressores. Alguém mais também tem outra pergunta? Estou vendo algumas perguntadas. Vitória Mello, por favor. Boa tarde. Boa noite, né? A minha pergunta esses dias eu estava vendo que existe um auxílio aluguel para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. A minha pergunta é saber se esse programa de auxílio aluguel, ele, na prática, ele é exercido e o que precisa ser feito para ter acesso a esse auxílio. Oi? Então, existem diversos tipos de atendimento que são feitos à mulher vítima de violência por diversos órgãos diferentes. E não necessariamente eles estão relacionados. Por exemplo, o abrigamento da mulher, quando ela entende que ela está correndo um risco de vida. Esse abrigamento é de responsabilidade do Estado, mas não da polícia. Ou das prefeituras. Então, é um tipo de atendimento que a Lei Maria da Penha prevê, o abrigamento, no caso do auxílio aluguel não está na Lei Maria da Penha, e às vezes a pessoa chega na delegacia e eu estou correndo risco de vida, e não tem como ofertar o abrigamento porque não há no município, e às vezes tem no estado, você teria que trazer até a capital. Imagina em Santa Maria das Barreiras, em Castelo dos Sonhos, você trazer uma mulher abrigada para Belém. Então, com relação ao auxílio aluguel, você vai precisar procurar o órgão que faz o pagamento e fazer a comprovação da violência. Então, geralmente é necessário o primeiro registro da ocorrência procurar. Quando você procurar a delegacia, eles vão dar todos os encaminhamentos. Se você precisar da Defensoria Pública, eles vão te encaminhar, você vai na Defensoria Pública. Inclusive, aqui em Belém, a Defensoria Pública funciona também dentro da Delegacia da Mulher. Muitos atendimentos são integrados dentro da Delegacia da Mulher, mas aquilo que não for, eles vão te dar todos os encaminhamentos, orientação de todos os documentos que você precisa levar. E se você faz jus àquele benefício ou não, se você faz jus àquele direito ou não. Próxima pergunta. Quem está com a mão levantada? Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de... Moisés, da Faculdade Estratega. Eu gostaria de saber da professora e da doutora delegada, saiu agora na TV Senado
que o agressor condenado por violência doméstica, que continuar ameaçando a vítima ou seus familiares, deverá perder benefícios como regime aberto ou semiaberto. É o que prevê o projeto de lei 2083 de 2022, apresentado pela senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul. Aprovado nesta quarta-feira 12 pela Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça. A proposta deve seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. Eu gostaria de saber a opinião tanto da professora Ana Maria como da delegada a respeito desse projeto de lei, né, que inclusive coloca o agressor para cumprir pena em outro estado, caso continue com esse comportamento. Obrigado. Como já foi mencionado aqui antes, esses projetos de lei que vão melhorando, que vão ampliando as proteções, eles são fruto da discussão, da observação da realidade. Então, às vezes passa um tempo e realmente o agressor não se conforma, mesmo ele tendo cumprido uma pena, ele não consegue evoluir, não consegue se ressocializar. Então, é lógico que outras medidas elas devem ser aprovadas para justamente causar, para a proteção daquelas pessoas que são ameaçadas. Eu entendo que sim, que devem ser aprovados cada vez mais, claro, sempre com um amplo debate, né, da sociedade, para também não se cometer injustiças, mas, como eu disse antes, punição de criminoso, principalmente pessoas que praticam crimes no âmbito doméstico, essa punição é necessária, e se for necessário ampliar o tempo de prisão no regime anterior, por que não? Só tem que esperar entrar em vigor, porque existem inúmeros projetos de tramitação no Congresso Nacional. Alguns, inclusive, passam o tempo, parece que eles são tragados pelo vácuo. Fala-se, depois eles desaparecem, demora 20 anos e você não sabe para onde é que foi. Para a gente que estuda direito é difícil, porque cada semana tem mais um derrame de legislação. E, às vezes, completamente conflitantes, né? Existem projetos completamente conflitantes em tramitação. Então, se foi proposta de uma senadora, provavelmente esse projeto deve ter iniciado no Senado e deve ir para a Câmara como casa revisora. E se já foi aprovado no Senado com o quórum adequado e foi para a Câmara agora e passou pela Comissão de Constituição e Justiça, deve ir a plenário. Entrando em vigor, aí vai ser submetido aos órgãos de justiça e à comunidade jurídica, porque às vezes também tem trechos que são declarados inconstitucionais e acabam não sendo aplicados. Mas é uma tendência garantir mais efetividade às medidas protetivas e ao cumprimento da pena. Uma coisa assim que revolucionou muito o combate à violência contra a mulher foi quando a Lei Maria da Penha introduziu a impossibilidade da substituição por uma pena restritiva de direitos, que era uma tendência no Brasil. As penas alternativas eram uma tendência no sistema de justiça brasileiro, introduzida pela Lei 9.099, nos juizados especiais criminais. Então, assim, era uma tendência você pegar crimes menores e não submeter essas pessoas ao cárcere. E aí a Lei Maria da Penha veio para completamente na contramão desses princípios, justamente para poder diminuir a impunidade nos crimes de violência contra a mulher. Então, há uma tendência hoje de garantir mais efetividade às medidas protetivas, porque elas já são boas, mas garantir mais efetividade a elas, as que já existem, e também garantir mais efetividade ao cumprimento da pena, para tornar, de certa forma, mais gravoso do que cumprir a pena ainda em regime prisional. Isso é uma tendência. Vamos ver até que ponto a legislação protetiva contra a mulher continua avançando nesse sentido de ser cada vez mais restritiva à conduta masculina e proteção à mulher. Né? Bom, gente, temos mais uma pergunta no chat. Acredito que seja do Júnior Andrade.
Ele diz assim: violência doméstica, especialmente considerando a psicológica, em que não haja testemunha. Como tem sido considerada a palavra da vítima para fins de incriminação do acusado? Olha, a violência psicológica ela deixa sinais também. Pode não ter testemunhas, mas pode ser feito laudos psicológicos e pode não ter uma testemunha direta, mas sempre tem uma amiga que sabe o que está acontecendo. Então, pode ter certeza que a delegada dá um jeito de encontrar os meios de prova. Por isso que a gente, às vezes, orienta muito a mulher. A gente recolhe a denúncia e, às vezes, você não se consegue comprovar na primeira denúncia. Mas, quando a mulher procura na delegacia, você já instrui ela todinha, orienta, ela já fica maceteada, que da próxima vez que ele praticar aquela violência, ela acaba, de algum jeito, documentando. A gente vê inúmeros relatos nas redes sociais de agressores que foram filmados praticando violência. Quem não lembra do DJ Ives? Então, assim, geralmente a primeira vez em que você é pego de surpresa, você não se prepara. Mas quando isso vai se tornando de forma contínua, a mulher ela vai, de alguma forma, celular, vai gravando, coloca de alguma forma. E com relação à palavra da vítima, eu vou falar especificamente da minha atuação, sabe? Porque isso é muito relativo. Via de regra, a palavra da vítima ela tem um poder, sim. Ela tem um poder. Mas, assim, depois de 17 anos nessa profissão, a pessoa, para poder me enganar, ela precisa ser muito boa, sabe? Então, assim, a gente tem técnicas específicas para ouvir depoimentos, para poder desconstruir versões, técnicas de interrogatório na delegacia. Então, não é só a palavra da vítima, tem a palavra da vítima, tem a palavra do suspeito, e não tem uma regra de qual vai prevalecer. Geralmente é aquela que tiver mais verossimilhança. O que é verossimilhança? É uma proximidade com a verdade, com aquilo que é factual, entendeu? Eu já passei por situações de mulheres que relataram situações que você percebia que não fazia sentido fático aquilo ter acontecido, entendeu? Inclusive de lesões. Olha, já passei por situações que lesões corporais não eram verdadeiras. Não é só violência psicológica, lesões corporais não eram verdadeiras. O laudo desconstruiu completamente. O laudo desconstruiu. Então, o perito sabe o que são lesões de defesa, o que são lesões de ataque, sabe o que são autolesões. Então, realmente há uma tentativa, às vezes, de utilizar o sistema de proteção à mulher. Mas, eu repito, há um cuidado muito grande dos órgãos. E é muito fácil, às vezes, para o homem dizer assim, não, eu sou inocente, ela inventou isso, às vezes a gente acaba acreditando. Mas a maioria das vezes é tudo comprovado, direitinho, testemunhal. E quando não há esse arcabouço de prova completo, a gente geralmente faz a medida, orienta a fazer a medida protetiva, aquelas mais relacionadas à proteção física, que ele vai cair na violação da medida protetiva depois disso. Ou orienta a mulher a fazer a coleta daquela prova. O problema da violência psicológica é mais fazer uma capitulação penal. É você achar um delito em que ela se enquadre, entendeu? Porque você precisa ter um tipo penal. Então, se não teve a lesão corporal, se você não teve a ameaça, não teve a violência física de nenhuma forma, não teve a violência sexual, e não teve a injúria também, a injúria ainda, fora disso, é mais difícil você capturar. Por isso, como a doutora falou no começo, há hoje um entendimento de que cabe a medida protetiva mesmo quando não tem a capitulação penal, porque é muito difícil você capturar a violência psicológica. É mais difícil capturar do que provar. Agora, olha, só um aviso, né, aos agressores. O meu último plantão, que foi na segunda-feira de carnaval, nós tínhamos lá 3 casos de violência doméstica contra a mulher. Nos 3 casos, as mulheres revidaram. Nos 3 casos foi, inclusive um estava até com uma facada. Não era uma facada de...
Sério. Então, assim, eu acho que... Defesa. E eu assisti agora recente nesse short, né, que mandam, um médico, acho que está viralizando porque um médico já, o senhor, que começou a gritar com as mulheres no atendimento, e quando ele aí alterou, quando ele disse cala a boca, as outras não aceitaram, cala a boca por quê? E ele foi para cima, quando ele deu um tapa em uma mulher, ela deu um chute nos órgãos genitais, que o médico está lá rolando no chão de dor. Então, assim, hoje em dia as mulheres já não estão tão passivas de serem vítimas e não se defenderem, não retribuírem, e também de violência psicológica, de não procurar as provas. Sim. Esses espaços são extremamente importantes justamente porque são nesses espaços em que, ao invés da vítima procurar, nós ingressamos nas famílias para que as vítimas escutem sobre violência doméstica e muitas vezes passem pela fase mais difícil, que é se reconhecer. Então, as escolas, nesse contexto da educação, as universidades, são extremamente importantes esse espaço de debate. Cansei de dar palestra em escolas e universidades sobre violência sexual contra criança e adolescente, por exemplo, e ao sair, tia, posso conversar com a senhora em particular? E isso também acontece com a violência doméstica, porque às vezes a única coisa que a mulher precisa é se sentir acolhida para poder ter força para poder reagir, poder falar. Então, agradeço muito a oportunidade, parabenizo pelo espaço, que mais espaços assim sejam criados. Além de agradecer a oportunidade, eu só gostaria de informar, e porque eu sei que os senhores são vetores de informação também, de retransmitir, que além dos atendimentos feitos pela Polícia Civil presencialmente, a Polícia Civil do Estado do Pará inaugurou, agora no ano passado, a DEAN Virtual, que é um serviço completamente eletrônico de atendimento à mulher vítima de violência em todo o estado do Pará, através desse serviço que você acessa através do site da Polícia Civil, policiacivil.pa.gov.br. Ela tem uma aba específica, você clica nela, você consegue acessar medidas protetivas online, você consegue ter acesso à solicitação de perícia para o seu caso online. A única coisa que você não vai conseguir é um policial se materializar na sua frente. Isso não substitui o 190 se você estiver numa situação de risco, mas você consegue, é mais um canal para você pedir ajuda e fazer com que você não espere. Em caso, por exemplo, pericial, em que marcas somem, em que você não consegue produzir prova, você acessar esse serviço, já pegar as solicitações de perícia para você fazer essa perícia, adianta muito mais. Então, deixar claro que esse serviço está disponível, mas que não substitui o atendimento de emergência do 190, e que também tem um 81, tá? Que é um serviço de disque denúncia, em que você consegue entrar nesse serviço, aí tem a Yara lá, que é uma inteligência artificial. É preciso deixar claro que no Disque Denúncia a sua identidade ela é mantida no completo sigilo, não tem como identificar, e você recebe o número de um dossiê para você ficar ligando para lá e acompanhar. Então, aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete mulher, mete sim, porque você pode salvar uma vida. Então, se você tem parentes, mulheres que não têm coragem de denunciar, denuncie você, através do Disque Denúncia do 181, que uma equipe da Polícia Civil vai até lá, vai conversar com ela, então uma possibilidade de convencê-la a relatar, assim como vizinhos que sempre escutam barulhos, aqueles barulhos característicos de agressão, a via adequada. Então é isso, obrigada a todos. Bom, eu quero, antes de tudo, parabenizar a delegada de polícia, pessoa muito querida, por todo esse conhecimento, porque eu também aprendi aqui nessa live, e também o projeto pedagógico da Estratego, isso aqui tudo faz parte de todo esse carinho, toda essa atenção que a faculdade tem para com os seus alunos, e, enfim, uma felicidade participar desse espaço que se pode falar de proteção à mulher, se pode falar de meios de melhor proteger, e também de orientação para os homens, por que não? Porque o homem que é o agressor, muitas vezes ele está precisando também de um atendimento, de uma situação que vá modificar
procedimento dele. Enfim, professora, parabéns pela iniciativa da faculdade da senhora como diretora pedagógica, parabéns, e conte sempre comigo, porque eu me sinto fazendo parte dessa empresa, tenho muita alegria de estar aqui. E um abraço para todos os alunos. Muito obrigada, professoras. Foi um prazer enorme ter compartilhado. Também faço das suas palavras as minhas. Aprendi muito aqui hoje, muita informação que foi propagada aqui por vocês, e com certeza, não só eu, mas como todos os nossos telespectadores, né, vão poder disseminar. E lembrando, né, que a Faculdade de Estratégia, ela tem buscado promover esses eventos, essas discussões que são relevantes não só no meio jurídico, mas para a sociedade como um todo, que nós possamos também entender a nossa responsabilidade, né? E que possamos propagar ainda mais a informação para ajudar outras mulheres, ajudar outras pessoas que precisam, né? Então, quero agradecer muito, agradecer também à Faculdade de Estratégia por estar promovendo esse momento, foi muito rico, muito, muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até esse momento, interagindo. Só estou vendo ali os corações, as palmas. Muito obrigada, é muito importante essa troca, porque nos motiva, né? Nos faz perceber que estamos no caminho certo. E quero desejar aí uma boa noite a todos. Até logo. Tchau, tchau.